Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 raças de galinhas britânicas. Número 1. Derbyshire Redcap. O Derbyshire Redcap é uma raça de galinha originária do condado inglês de Derbyshire. O nome Redcap deriva da incomumente grande crista do tipo rosa da raça. O estándar britânico da raça prevê um comprimento de mais de 7 cm para a crista de um galo Red Capitão. Ela é coberta por pequenos pontos carnudos e possui um espinho distinto apontando para trás chamado de líder. Crista, barbelas e lóbulos auriculares são idealmente de cor vermelha brilhante. Os Redcaps são classificados como aves leves, com galos pesando aproximadamente 3,4 kg e galinhas 2,75 kg. Os Redcaps podem ser diferenciados de raças semelhantes, especialmente hamburguesa, por seus lóbulos auriculares vermelhos e crista maior. Os bicos são de cor de chifre. Crista que pende para qualquer lado do rosto, lóbulos auriculares brancos ou a falta de pontos na crista são características indesejáveis de acordo com o estándar de raça e resultam em desqualificação de exposições avícolas. A raça aparece em uma única variedade de plumagem, com vários tons escuros de vermelho, marrom e preto. Galos exibem uma maior diversidade de cor, mas tanto machos quanto fêmeas têm caudas pretas e uma forma de meia-lua preta na borda da maioria das penas do corpo. Os Derbyshire Redcap são uma raça de galinha resistente e ativa que se sai bem em condições de criação extensiva. Eles são bem adaptados para criações de duplo propósito, sendo usados tanto para a produção de carne quanto de ovos, além de suas qualidades ornamentais. As galinhas geralmente não chocam os ovos, e põem uma boa quantidade de ovos de cor branca. As raças exatas que contribuíram para a criação do Redcap são desconhecidas, mas a hamburguesa dourada Spangled, Dorkins, Old English Pheasant Fowl e Black Breasted Red Games podem ter estado envolvidos. A raça também é muito semelhante em conformação a galinhas agora extintas, como Yorkshire Pheasant e Lancashire Monnie. Os Derbyshire Redcaps eram comuns em fazendas britânicas até meados do século XX, especialmente ao redor do sul de Pennines. Eles nunca foram preferidos por fazendas intensivas ou operações comerciais e sempre foram principalmente uma ave de quintal. No século XXI, se tornou uma raça muito rara, com o maior número ainda residindo em seu país de origem. O Rare Breed Survival Trust do Reino Unido os lista como vulneráveis em sua lista de observação. No exterior, os Redcaps foram admitidos no padrão de perfeição da Associação Americana de Aves Domésticas em 1888 e são listados como críticos na lista de observação do Conservatório de Raças de Animais Americanos. Número 2. Orpington. O Orpington é uma raça britânica de galinha. Foi criado no final do século XIX por William Cook de Orpington, Kent, no sudeste da Inglaterra. Foi idealizada para ser uma raça de dupla finalidade, criada tanto para ovos quanto para carne, mas logo se tornou exclusivamente uma ave de exposição. O Orpington preto original foi criado por William Cook em 1886 cruzando Minorcas, Langchans e Plymouth Rocks para criar uma nova ave híbrida. Cook selecionou a ave preta que se destacaria bem ao esconder a sujeira e a fuligem de Londres. Quando a raça foi mostrada no Madison Square Gardens em 1895, sua popularidade disparou. Cook também criou o pato Orpington. As cores originais são preto, branco, buff, azul e splash. Embora muitas variedades adicionais sejam reconhecidas em todo o mundo, apenas as cores originais são reconhecidas pelo American Standard, sendo o Banff a cor mais comum. No início do século XX, Hermann Kuhn da Alemanha desenvolveu uma variedade Bantam. O Bantam mantém a aparência da ave de tamanho normal, mas em um tamanho menor. Há uma grande variedade de cores na versão Bantam, incluindo preto, azul laceado, branco, Banff, vermelho, Banff laceado de preto, barrado, Banff Columbia e Birshin. O Bantam mantém a personalidade amigável da raça padrão e raramente ou nunca voa. No Reino Unido, o clube dedicado à raça é o Orpington Club, que se fundiu com o Orpington Bantam Club em 1975. O United Orpington Club é o clube de criadores americano, e o Orpington Club of Australia é o clube australiano para a raça. Existem 2 padrões similares, mas diferentes, para Orpingtons. O primeiro é publicado pelo Poultry Club of Great Britain e pede um peso de 3,6 a 4,55 kg para galos e 2,7 a 3,6 kg para galinhas. Eles também pedem um corpo pesado e largo com uma postura baixa, com penas esvoaçantes que fazem com que pareça grande, a penugem do corpo cobre a maior parte das pernas. Outras características de seus Orpingtons são uma forma curvilínea com um dorso curto e uma linha de base em forma de U, e uma cabeça pequena com uma única crista média. Os Orpingtons põem cerca de 175 a 200 ovos médios a grandes de cor marrom claro por ano. Dizia-se que em um momento os Orpingtons eram capazes de pôr até 340 ovos por ano. A queda na produção foi devido aos criadores selecionando pela aparência em detrimento da produção. Número 3. Sussex.
O Sussex é uma raça de galinha britânica de dupla finalidade, criada tanto para a produção de carne como para a produção de ovos. 8 cores são reconhecidas tanto para aves de tamanho padrão quanto para bantas. Uma associação de raça, o Sussex Breed Club, foi organizada em 1903. O Sussex tem origem no condado histórico de Sussex, no sudeste da Inglaterra. É uma das raças de galinhas mais antigas da Grã-Bretanha. Aves descritas como Old Sussex or Kent Fowl foram mostradas na primeira exposição de aves no Zoológico de Londres em 1845. O Sussex não foi incluído no primeiro padrão avícola, o Standard de Excelência em Aves de Exposição de William Bernard Taggart Meyer, em 1865. O padrão de raça para o Sussex foi elaborado em 1902, com 3 variedades de cor, light, vermelha e speckled. Destas, a speckled era a mais antiga. O desenvolvimento da variedade light foi provavelmente influenciado por raças orientais como a Brahma e a Cochin, e também pelo Dorking cinza prateado. O vermelho era originalmente de peito preto, ela e a marrom podem ter sido influenciadas pelo Indian Game. A variedade Banff apareceu na década de 1920 e foi seguida pela branca, uma mutação genética da light. A variedade mais recente é a prateada. No início do século XX, até o surgimento de linhagens híbridas comerciais por volta da época da Segunda Guerra Mundial, o Sussex e o Rhode Island Red eram as duas principais raças de carne no Reino Unido. Linhagens utilitárias do Sussex foram desenvolvidas, com capacidades produtivas melhores, mas menores e menos marcadas do que se esperava para fins de exposição. A galinha Sussex é graciosa, com um dorso longo, largo e plano, um externo longo e reto, ombros largos, e uma estrutura retangular. A cauda é mantida a um ângulo de 45 graus do corpo. Os olhos são vermelhos nas variedades mais escuras, mais laranjas nas mais claras. A crista é simples. Os lóbugos auriculares são vermelhos e as pernas e a pele são brancas em todas as variedades. Os galos pesam aproximadamente 4,1 kg e as galinhas cerca de 3,2 kg. O Poultry Club of Great Britain reconhece 8 variedades de cores: marrom, Banff, Coronation, light, vermelha, prateada, speckled e branca. O Sussex Light tem um corpo branco com uma cauda preta e preto nas penas das asas, as penas do pescoço são brancas com listras pretas. O Banff tem as mesmas marcações, mas com preto esverdeado em um fundo dourado creme. O Sussex prateado é semelhante ao Light, mas tem coxas cinza e um peito escuro com rendas prateadas. O vermelho tem as mesmas marcações que o Light, mas a cor de base é um vermelho escuro rico em toda a parte. O Speckled é de uma cor mogno escuro rica, cada pena com um ponto preto e ponta branca. O branco é branco por todo o corpo. O Sussex Coronation tem as mesmas marcações que o Light, mas com lavanda em vez de preto. Foi criado para a coroação de Edward VIII, um evento que nunca aconteceu, e desapareceu por volta da época da Segunda Guerra Mundial. Acreditava-se que tinha as cores vermelho, branco e azul da bandeira do Reino Unido. Um Sussex Coronation em miniatura foi recriado na década de 1980. A American Poultry Association reconhece 3 cores: light, vermelha e speckled. O vermelho e o speckled foram adicionados ao padrão de perfeição em 1914, e o light em 1929. O Sussex tradicionalmente foi criado como uma ave de mesa, para a produção de carne. No início do século XX, era uma das principais raças mantidas para este propósito, até ser substituída por linhagens híbridas industriais modernas. Ele pode ser mantido como uma ave de dupla finalidade. As galinhas põem cerca de 180 a 200 ovos esverdeados por ano, algumas linhagens poedeiras podem dar até 250. Os ovos pesam cerca de 60 gramas. O Sussex também é criado para exposições. Número 4. Dorking. O Dorking é uma raça britânica de galinha doméstica. Seu nome tem origem à cidade de Dorking, em Surrey, no sul da Inglaterra. O Dorking está entre as raças de galinhas britânicas mais antigas. Às vezes, tem sido sugerido que deriva de galinhas de 5 dedos, em vez dos usuais 4 dedos, trazidas para a Grã-Bretanha pelos romanos no primeiro século depois de Cristo, mas não se sabe se os romanos trouxeram aves domésticas com eles, nem se encontraram aves de 5 dedos quando chegaram. O Dorking teve origem nos condados do sul do sudeste da Inglaterra, e seu nome deriva da cidade de Dorking, em Surrey, de onde as aves eram enviadas para os mercados de Londres. Era a principal raça de carne fornecida à metrópole até ser substituída pelo Sussex no início do século XX, também se tornou popular como ave de exposição. Estava entre as raças mostradas na primeira exposição de aves, no Zoológico de Londres, em 1845. O Dorking foi incluído no primeiro padrão avícola, o Standard de Excelência em Aves de Exposição, editado por William Bernard Taggart Meyer e publicado em 1865 pelo Poultry Club original da Grã-Bretanha. No final do século XIX, sociedades de raças separadas foram formadas para as várias variedades de cor, 2 destas fundiram-se para formar o Dorking Club, e também foi formado um Dorking Club escocês.
Por volta da época da Segunda Guerra Mundial, nenhuma dessas permanecia ativa. O interesse pela raça diminuíra rapidamente e ela se aproximava da extinção. O Dorking Club foi reiniciado em 1970. 3 variedades de cor, colorida, cinza prateada e branca, foram incluídas no primeiro Standard de Perfeição da American Poultry Association em 1874. O vermelho foi adicionado em 1995. 3 variedades de Bantam, colorida, cinza prateada e branco de crista de rosa, foram adicionadas em 1960. O Dorking tem um corpo retangular com pernas curtas de 5 dedos. Como todas as aves de crista simples, as pontas da crista podem precisar de proteção em clima extremamente frio. Os Dorking são bem conhecidos por sua versatilidade como raça tanto para a produção de ovos quanto de carne. É uma das poucas raças com lóbubos auriculares vermelhos que produz ovos de casca branca. A cor da pele sob as penas é branca. O peso é de 4,55 a 6,35 kg para galos, 3,6 a 5 kg para frangos e 3,6 a 4,55 kg para galinhas. Número 5. Legbar. O Legbar é uma raça rara britânica de galinha autosexante. Foi criado no início do século XX por Reginald Crundall Punnett e Michael Pease no Instituto Genético da Universidade de Cambridge. Eles cruzaram aves americanas barradas da raça Plymouth Rock com leghorns marrons e criaram as variedades de cores dourada e prateada. Pease criou um Legbar creme cruzando esses com leghorns brancos. Posteriormente, cruzamentos com araucanas fizeram com que ele tivesse um topete e pusesse ovos azuis ou azul esverdeados. O Legbar foi a segunda raça de galinha autosexante criada por Reginald Crundall Punnett e Michael Pease no Instituto Genético da Universidade de Cambridge, após o Cambar, que foi criado em 1929 cruzando aves PL contra barra e Moult Rock barradas com aves Campini douradas. O Legbar surgiu do cruzamento de aves de Plymouth Rock com leghorns marrons, que naquela época eram 2 das principais raças produtoras de ovos. Assim como com o Cambar, eles buscaram criar uma ave que tivesse penugem marrom e carregasse o gene barrado, B, para que os pintinhos tivessem diferenças de plumagem sexualmente ligadas que pudessem ser facilmente distinguidas. Padrões para as variedades de cor dourada e prateada foram estabelecidos em 1945 e 1951, respectivamente. O Legbar creme foi criado por acaso. Através do cruzamento de Legbars dourados com aves Leghorn branco, Pease havia obtido algumas aves de cor creme, seus ovos eram brancos e elas não tinham crista. Um cruzamento experimental desses com algumas araucanas de cor creme do laboratório de Punnett levou à criação do Legbar creme, uma poedeira de ovos coloridos com topete para a qual foi estabelecido um padrão em 1958. Em pouco tempo, ele se tornou muito raro, mas desde então se recuperou. Ele é tratado pelo Poultry Club of Great Britain como uma variedade de cor do Legbar, mas é considerado pela Rare Breed Survival Trust como uma raça separada. Tanto o Legbar quanto o Legbar creme estão listados entre as raças do Reino Unido na lista de observação da Trust, nenhum é considerado prioritário. O Legbar tem 3 variedades de cor, dourado, prateado e creme. A variante creme tem um topete e põe ovos azuis, verdes ou oliva. O Legbar é considerado uma raça rara pelo Poultry Club of Great Britain, até que a Associação de Raças Autosexantes fosse reformulada, era associado à Sociedade de Aves Raras. O Legbar foi criado como uma raça autosexante de poedeiras. As galinhas podem botar 180 ovos ou mais por ano.